A homossexualidade não é doença, não é castigo de Deus, não é obra do diabo. Aliás, o Espírito Emmanuel, no livro Vida e Sexo, capítulo 21, psicografia do saudoso Chico Xavier, assevera, abre aspas, que a homossexualidade não encontra uma explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas, mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. E o nosso objetivo hoje é mostrar para você o porquê da homossexualidade à luz da doutrina espírita, com fundamento no princípio da reencarnação. Antes da gente entrar no tema propriamente dito, acho importante trazer aqui para vocês, da mesma obra citada, algumas colocações que o Espírito Emmanuel traz para nós e que nos ajudará a entender o tema com mais profundidade. Ele diz que através dos milênios, o espírito passa por uma fileira imensa de reencarnações, ora em condições de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, que é mais ou menos pronunciado em todas as criaturas. Resumindo, eu, você e todas as criaturas temos sedimentado em nosso eu profundo uma bissexualidade. Calma. Não estamos aqui falando da função. Não estamos aqui nos referindo ao comportamento nem à conduta. Mas falamos da bissexualidade energia. Da bissexualidade como força da alma. Então, todos nós, por conta mesmo das nossas vivências em existências passadas, ora como homens e ora como mulher, sedimentamos essa bissexualidade em nós. O segundo ponto que a gente quer aqui esclarecer é que a partir do momento que trazemos essa bissexualidade sedimentada no nosso eu, o homem e a mulher serão, respectivamente, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminino, sem uma especificação psicológica absoluta. O que será isso? Ora, já vimos que temos em nós a bissexualidade sedimentada no nosso eu. E que seremos, por conta disso, acentuadamente masculinos ou acentuadamente femininos, mas sem uma especificação psicológica absoluta. Em outras palavras, não é pelo fato de hoje eu estar reencarnado como homem que eu não apresente sentimentos maternais, sensíveis, característicos do sexo oposto. E também não significa que, sendo mulher, eu não apresente as características do comportamento, do caráter viril do sexo oposto. Ok? Isso explica a não especificação psicológica da criatura humana, considerando
que já viveu várias existências como homem e como mulher, e que tem em si uma bissexualidade sedimentada. O terceiro ponto que a gente vem explicar, e que é uma consequência desses dois primeiros, ou seja, da bissexualidade sedimentada e da não especificação psicológica absoluta, é que a individualidade espiritual, o espírito, quando passa a reencarnar-se como mulher, ou a mulher passa a reencarnar-se como homem, é natural que ele apresente traços, resíduos dessas vivências passadas. Então é natural que eu, como homem, apresente, possivelmente, alguns traços da feminilidade pelo fato de já ter vivido séculos e séculos como mulher. Ou, como mulher, apresente os traços da masculinidade pelo fato de já ter vivido séculos e séculos em vidas passadas como homem. Por que nós trazemos essas três explicações sobre a bissexualidade sedimentada, sobre a não especificação psicológica e sobre o trânsito da mudança de um sexo para outro? É para que a gente jogue por terra toda a ideia de que o homossexual seja alguém que está reencarnado em um corpo diferente daquilo que ele foi em encarnação passada. Em outras palavras, nem sempre um espírito que foi homem e reencarna-se como mulher e vice-versa, necessariamente será um homossexual. E nós veremos que não. Mas o que define, enfim, qual o porquê da homossexualidade? Ora, na questão 202 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec indagou às entidades venerandas o que é que prefere o espírito antes de reencarnar? Voltar num corpo de um homem ou voltar num corpo de mulher? O que foi que os espíritos disseram? E isso pouco importa. O que o guia na escolha do corpo são as tarefas que ele vai desempenhar. São as provas porque ele há de passar. Tá? Então, Emmanuel, nessa obra Vida e Sexo, colocou essa pergunta 202 do Livro dos Espíritos no início do capítulo e, a partir daí, foi desenrolando uma série de explicações para o nosso entendimento. E quando ele chega no ponto em que vai explicar o porquê da escolha dos corpos à hora do renascimento, ele estabelece dois critérios adotados pelos espíritos antes da reencarnação, para ver se vai no corpo de homem ou se vai no corpo de mulher. Estamos sendo bem simples para que a gente entenda. Então, o primeiro critério seria uma palavra que ele usou aqui: atendendo ao imperativo de encargos particulares. Esse primeiro critério, atendendo ao imperativo de encargos particulares. O que significa? É que o espírito, antes de reencarnar, faz um estudo da situação e vai observar se para ele é mais conveniente reencarnar-se como homem ou como mulher. Por isso que Emmanuel disse, atendendo aos imperativos de encargos particulares. Sejam encargos elevados, sejam tarefas pequeninas, é importante que o espírito reencarne no corpo, no sexo mais adequado ao desempenho daquela tarefa. Isso é o que significa atendendo ao imperativo de encargos particulares. E geralmente espíritos cultos e sábios, né? Eles pedem muitas vezes a reencarnação em corpos, se for o homem em corpo de mulher, se for a mulher em corpo de um homem, né? Para que esteja melhor, vamos dizer assim, programado o seu retorno e ele desempenhe bem aquela missão ou aquela tarefa que há de realizar. Mesmo aí, nesse caso,
reencarnando-se num corpo diferente da sua polaridade, ou seja, mesmo ele sendo um espírito feminino e reencarnar num corpo masculino para exercer tarefas, isso ainda também não explica o porquê da homossexualidade. Mas o que explica a homossexualidade, finalmente, Guilherme? É o segundo critério que Emmanuel coloca para o espírito. São as obrigações regenerativas. O primeiro, atendendo aos imperativos de encargos particulares, que você entendeu. O que seria, então, o segundo critério, né, para o retorno ao corpo de homem ou no corpo de mulher? O que será essa obrigação regenerativa? O nome já está dizendo. Obrigação regenerativa. Então, Emmanuel coloca com muito carinho que aquele espírito que abusou das energias sexuais, aquele espírito que abusou do seu patrimônio genésico, para quê? Com a intenção de arruinar existências de outras pessoas, existências construtivas de outras pessoas, que se utilizou da energia sexual para a destruição de lares diversos, que se utilizou da energia sexual para desagregar uniões consolidadas. Os adúlteros contumazes, enfim, a má utilização da energia sexual no passado tem estreita relação com o fenômeno da homossexualidade no presente. Por quê? Porque o homem que cometeu todos esses abusos que nós elencamos aqui no passado, ele sofre no mundo espiritual aquilo que nós chamamos de inversão da polaridade. Ele reencarna, se for homem, num corpo de mulher, conservando a psicologia feminina. E se for mulher, reencarna-se no corpo de um homem, conservando a psicologia feminina. É um castigo da má utilização do sexo no passado? De forma alguma. É um processo educativo utilizado pelas divinas leis para que aquele espírito, para que aquela individualidade, dentro do desconforto de um corpo que não corresponda ao seu modo de ser, que não corresponda à sua psicologia, que não corresponda aos seus desejos, dentro de um corpo desconfortável, ele aprenda a valorizar as concessões divinas que malbaratou no passado, que hoje lhe é concedida outra vez, para que possa reajustar-se perante as leis do destino, só que em um corpo diferente à sua psicologia. E o Espírito Emmanuel traz para nós um elenco de informações preciosas de como devemos, tanto héteros como homo, nessa nova situação de aprendizado em um corpo desconfortável, deva se conduzir no presente. E ele coloca, em relação ao sexo, não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com respeito a si mesmo e aos outros. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente para depois aprender ou repreender com a experiência em reencarnações dolorosas. Então você, que está estagiando na área sexual, num corpo diferente da sua psicologia, que está em processo de aprendizado na orientação homossexual, ame, faça o bem, transforme a sua vida num hino de amor, viva intensamente a sua existência sem fugas, ou sozinho, na construção de ideais, ou na companhia de um parceiro
ou de uma parceira com quem possa construir um ninho de amor sob o alicerce da família. Jamais entregar-se às velhas paixões dissolventes no passado. Renovar a vida e procurar canalizar todas as nossas energias na área sexual para a construção do bem, para a nossa transformação moral e sairmos daqui da Terra bem melhores do que quando aqui chegamos. Espero que tenham entendido. Qualquer coisinha, vão ao livro Vida e Sexo, capítulo 21, intitulado Homossexualidade. Que Deus te abençoe.